A cultura e as tradições espanholas representam a riqueza do país, repleto de festas e celebrações. A herança histórica dos povos que passaram pela região e que formaram o que hoje é a Espanha resultou numa profusão de cores e na sua culinária cheia de sabor e características. As comidas típicas da Espanha estão entre as mais apreciadas do mundo e, claro que isso não é à toa. A culinária espanhola tem uma variedade de cores, sabores e temperos que tornam as receitas deliciosas com aromas únicos. A culinária espanhola tem forte influência das regiões mediterrâneas, mas que ao longo dos anos imprimiu suas próprias características nos pratos tradicionais da Espanha. No país, sua gastronomia também é muito diferenciada e varia de acordo com cada cultura, clima e região, que por sua vez tem seus próprios costumes, mas que mantém aspectos em comum. Na cozinha espanhola, é típico pratos picantes e saborosos, como tortilhas espanholas com linguiça picante ou até mesmo em molhos. Também utiliza muito azeite de oliva e alhos, tanto para temperos quanto para molhos. As tradições judaicas foram influenciando na culinária espanhola, sendo a Espanha entrada de vários produtos das Américas, não podendo faltar a batata, a pimenta, o tomate e o feijão. A gastronomia marca uma grande diferença entre cultura e tradições espanholas, seja pelas bebidas, comidas ou doces típicos. Existe uma imensa variedade espalhada pelo país. Por isso, vamos citar alguns dos principais exemplos. A paella é um prato bem famoso na Espanha, que é feito à base de arroz e é coberto com frutos do mar. É um prato que conta muito da história da Espanha e de seu povo. Ele surgiu em Valência entre os séculos XV e XVI e era um prato consumido pelos camponeses naquela época. E eles precisavam preparar refeições de uma maneira fácil e rápida. Então, eles usavam ingredientes que eles tinham à sua disposição, que era carne de caça, legumes frescos, arroz, açafrão e azeite. Eles misturavam tudo na paella, que é uma panela redonda com alças, que facilitava o mexido do arroz e seus ingredientes durante o preparo. Conforme o tempo foi passando, a paella alcançou o litoral. Foi então que ela foi sofisticando e que se acrescentou os frutos do mar, se tornando um prato muito conhecido. Inclusive, a paella é um prato festivo na Espanha, que eles fazem em datas marcantes, como por exemplo casamentos, aniversários, batizados, feriados religiosos e nos finais de semana. Meu nome é Mariane e agora um pouco sobre o gazpacho espanhol. A sopa fria espanhola era conhecida como gazpatillo del pobre, prato simples consumido desde o século XVII pelos pobres da região da Andaluzia, que na necessidade de aplacar a fome, eles juntavam o pão e a água com o que eles tivessem. Tanto que o nome gazpatillo é de origem e influência árabe, como quase tudo na Península Ibérica. Tem o significado de pão encharcado, segundo a Larousse da gastronomia. Em território espanhol, foram adicionados os tomates e os pimentões importados da América no século XVI. E embora seja conhecido como uma sopa fria de tomates, o gazpacho designa 3 tipos de sopas espanholas: a vermelha, a qual damos o nome simples de gazpacho, e outras 2, branca e verde. Oi, meu nome é Betânia e vou falar sobre a tortilha de batata. A tortilha de batata é um verdadeiro clássico da cultura gastronômica da Espanha. É consumida no dia a dia das famílias espanholas e é uma comida feita com ovos e batata, bem semelhante ao nosso omelete. O recheio varia conforme a região, porém ingredientes como linguiça e pimentão são muito usados. A tortilha de batata é uma das receitas mais características da cozinha espanhola. Servida no café da manhã, no almoço, no jantar ou como um lanche, o simples prato com ovos, batata, cebola e azeite é muito apreciado. A tortilha de batata teria sido inventada no final do século XIX na localidade de Villanueva de la Serena, no oeste da Espanha, durante a busca por um alimento barato e nutritivo para lutar contra a fome da época. Meu nome é Emily Silva e eu vou falar sobre o cocito madrileno. Antes de eu falar sobre os ingredientes, eu vou comentar sobre a história.
O cocido era um prato muito humilde e estava presente nas casas madrilenas todos os dias, exceto na sexta-feira. Mas no século XVII, as classes mais ricas começaram a se interessar e incluíram uma receita parecida, onde eles ferviam 100 grãos de bico juntamente com toucinho de porco, carne bovina e vegetais. No final do século XIX, o prato foi ganhando mais fama e reconhecimento pelas classes altas e começou a ser servido em restaurantes e hotéis. Com tal fama e tal reconhecimento sendo aumentado, o prato conseguiu chegar na corte espanhola. E a partir do século XX, esse prato já era tão famoso, tão reconhecido, que todos os restaurantes e hotéis madrilenos serviam ele a preços cada vez mais altos, dado que utilizavam carnes de maior qualidade em maior quantidade, o que melhorou muito a receita do cozido, né? A gente pode ter a versão de hoje, podemos encontrar, né, nos inúmeros restaurantes da capital que servem a famosa tradicional caldeirada madrilena. Agora eu vou comentar sobre os ingredientes do cozido. Os principais ingredientes são o grão de bico, carne de porco e de frango, ou somente uma das duas, você que sabe, bacon e batata. E eles têm um dito popular lá, né, um ditado sobre o grão de bico, que se der errado, a culpa será dele, se der certo, ele saberá. E o grão de bico é o principal ingrediente do guisado, ou seja, sem grão de bico não tem o guisado. Hoje em dia, eles costumam acrescentar alguns outros vegetais, como cenoura, couve e um pouco de chouriço. E, além disso, eles também começaram a consumir o guisado com macarrão. E hoje eu vou falar das tapas. As tapas são quantidades de comida, são mais como aperitivos, que servem como acompanhamento para vinho e cerveja. Em alguns lugares do país, elas são servidas de graça. Tipo, se você pede uma bebida, elas vêm junto em algumas regiões e bares. Tem muitas origens das tapas e de como ela começou, com qual alimento foi utilizado, etc. Porém, a maioria das histórias são envolvidas com a família real espanhola. E essa tradição segue muito viva. É normal na Espanha você convidar alguém para ir de tapas. É a expressão usada para você convidar alguém para ir num bar e beber vinho ou cerveja e comer umas comidinhas, uns aperitivos. E também, professora, eu vou falar do pisto, mais conhecido como pisto manchego. Ele é um prato com diferentes verduras ou legumes refogadas com molho de tomate e com ovo frito. Os legumes podem variar dependendo da época do ano. E a origem dessa receita é da época dos camponeses de La Mancha. Eles cozinhavam no ar livre com o que tinha na horta. Os ingredientes principais eram pimentão verde e o vermelho, tomate e abobrinha. Mas, como eu disse, pode variar, entrando até berinjela, batata e cebola. Geralmente usado nas normais, porque a cebola não é muito diferente. Sem dúvida, pelo que vimos até agora, a Espanha é muito reconhecida pela sua gastronomia. Seus pratos são um retrato desse povo. Há quem diga que a identidade de uma nação é composta por dois elementos chaves, que são sua língua e a cultura alimentar. Os pratos típicos da Espanha são um patrimônio imaterial desse povo, porque os ingredientes utilizados, o modo de preparo e até a posição social de quem consome cada prato ao longo do tempo contam a sua história. A cultura alimentar espanhola se expressa também não apenas nos seus pratos típicos, mas também num contexto em que as refeições acontecem. Por exemplo, na Espanha, o almoço começa às 2 horas da tarde. Pode parecer tarde para a gente, mas por lá o horário de trabalho costuma ser das 10 às 8 horas da noite, com 2 horas de almoço. Nas cidades de pequeno e médio porte, entre 2 e 6 horas da tarde, a siesta, que é um cochilo depois do almoço, é uma tradição entre os espanhóis.
Já nas cidades maiores, o espanhol aproveita o horário de almoço para relaxar e comer sem pressa. Também é muito comum na Espanha eles tomarem uma taça de vinho nas refeições. Enfim, gastronomia é cultura, assim como o idioma.